Na videoaula passada, a gente resolveu essa questão do PAIS, onde a gente analisa a dilatação volumétrica desse líquido, que mostra aqui, né, nesse gráfico, que a gente tem na temperatura inicial, temperatura de 0 graus Celsius, o líquido ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos, 1 litro, e depois, né, quando eu tenho uma variação de temperatura até 100 graus Celsius, aí nessa temperatura o líquido vai ocupar um volume no espaço, né, um volume de 1090 centímetros cúbicos. E aí a gente utilizou, né, a equação da dilatação volumétrica para encontrar o coeficiente gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido chamado terebintina. O que eu queria fazer era expandir o nosso conhecimento, né, em relação a obter a equação que define essa reta. A gente extraiu informações desse gráfico para calcular o coeficiente gama, substituiu as informações na equação, né, da dilatação volumétrica, ΔV, e a gente obteve esse coeficiente gama, mas a gente não obteve qual é a equação dessa reta, né? Você tem uma reta, ela é definida por uma equação, é uma equação que vai me dar qual é o volume que esse líquido vai ocupar, dado que ele está em uma determinada temperatura, certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa videoaula. A gente vai obter a equação dessa reta, ou seja, como é uma reta, né? Seria uma equação ou função de primeiro grau, é uma função que vai me dar o volume do líquido, o volume que o líquido ocupa no espaço, como a função de sua temperatura. Tá? Então, para cada temperatura, eu vou conseguir dizer qual é o volume que o líquido ocupa. É esse o nosso trabalho nessa videoaula. Vou pedir aqui o gráfico e o que é que eu preciso, né? Eu preciso trabalhar com as equações que definem a dilatação volumétrica desse líquido. E eu vou trabalhar com essas equações para obter, né, uma função que vai me dar volume em função da temperatura. Então a gente vai ter que trabalhar dessa forma. As equações que a gente conhece, né, estão aqui. Variação do volume desse líquido é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação gama vezes a variação de temperatura que o líquido vai sofrer. A gente sabe, né, que o volume final que o líquido ocupa é o volume inicial mais a variação de volume que ele sofre, certo? Bem simples, bem intuitivo. Volume final é o volume inicial mais a variação que ele vai sofrer, né? Se aumentar a temperatura, o ΔV positivo, o volume final vai aumentar, vai ser maior do que o V0. Se tiver uma diminuição, né, na temperatura, o que vai acontecer? Ele vai contrair, ΔV é negativo, então o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Então são essas duas equações que a gente tem que trabalhar. Qual é o objetivo? Obter V como uma função da temperatura do líquido. Então vamos lá. O que é que eu faço? A primeira coisa é substituir a primeira equação aqui em cima nessa segunda equação de baixo, né? Se V é V0 mais ΔV, eu sei que ΔV é o quê? É V0 vezes gama vezes variação de temperatura ΔT. Então, simplesmente no lugar de ΔV, eu escrevi V0 vezes gama vezes ΔT. Fico com essa equação aqui. O que eu faço? Em seguida, simplesmente coloquei como é que a gente calcula a variação de temperatura, né? Variação de temperatura vai ser a temperatura final, e essa daqui é a variável, tá? A variável ao longo do eixo horizontal aqui, porque ela vai me dar uma temperatura qualquer posterior, né? Que é a temperatura que o líquido vai terminar. E T0 é a temperatura no instante inicial. Como eu estou trabalhando com os dados desse gráfico, a temperatura inicial, como é mostrado aqui no gráfico, é justamente aqui, né, que é esse ponto do cruzamento dos dois eixos, é exatamente 0 graus Celsius. Então, eu posso substituir isso também aqui na minha equação, certo? Eu vou considerar que a temperatura inicial, né, que são os pontos que são dados no gráfico, é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Minha temperatura inicial é exatamente 0 graus Celsius. E qual é a temperatura final? Aí vai ser qualquer temperatura que eu quiser. Essa daí é a minha variável de temperatura, certo? E aí é essa temperatura que vai definir as coordenadas ao longo do eixo horizontal, né? Que é o meu eixo de temperatura. Continuando, T menos 0 é simplesmente a variável de temperatura. Então agora eu estou bem mais próximo, né, de obter a minha função, que vai me dar volume em função de temperatura, porque agora eu tenho aqui, né? Volume vai depender o quê? Tem volume inicial
tem o coeficiente de dilatação volumétrica gama e tem a minha variável de temperatura. A única coisa que eu vou fazer agora no final é simplesmente colocar o V0, que está nos dois termos, né, em evidência. Então, como V0 está aqui, eu posso escrever essa expressão como V0, que multiplica 1 mais gama vezes a minha variável de temperatura, aplicar a propriedade distributiva, V0 vezes 1, retorno aqui em V0, V0 que multiplica gama vezes T, retorno com esse termo aqui, né? V0 gama vezes T. Então, a equação, tá? A equação que define essa reta aqui é uma equação desse tipo aqui, né? Agora eu preciso substituir os valores. Se lembra que eu usei, né, T0, eu coloquei 0 graus Celsius. Na temperatura T0, eu tenho o volume V0. O que é que o gráfico diz? Que na temperatura zero, o volume inicial, o volume V0, é centímetros cúbicos. Então, para descobrir qual é a equação desse gráfico, eu posso substituir esses valores. Volume inicial, 1000 centímetros cúbicos, que multiplica 1 mais coeficiente gama, que a gente obteve na videoaula anterior. Se não viu, volta lá. Vou colocar aqui no card para vocês verem essa videoaula. Gama é 9 vezes 10 elevado a menos 4 vezes a variável de temperatura. Tá? Então, recapitulando, a gente substituiu os valores, né, os pontos que são dados no gráfico. A gente expandiu, né, aqui o cálculo do ΔT. ΔT é a temperatura que o líquido vai ter, a variável de temperatura menos a temperatura inicial. Temperatura inicial mostrada no gráfico é 0 graus Celsius. Nessa temperatura inicial, qual é o volume que o líquido ocupa? 1000 centímetros cúbicos. Então, quando eu vou escrever a equação dessa reta, no lugar de V0, obrigatoriamente, coloco 1000 centímetros cúbicos. Gama a gente calculou. Então, fica aqui, né, minha equação, volume em função da temperatura. O que acontece? Se eu substituir 0 aqui no lugar da temperatura, vai ficar o gama, né, vezes 0, dá 0. 1 mais 0 é 1, ou seja, meu volume inicial, né, que é o volume na temperatura 0, vai dar exatamente 1000 centímetros cúbicos. E se eu substituir 100 graus Celsius aqui, fizer os cálculos, eu vou obter que meu volume é o volume de 1090 centímetros cúbicos, sendo que com essa equação agora eu consigo descobrir qualquer volume, né, dada a temperatura, ao longo dessa reta, certo? Diga a temperatura, se eu quiser saber qual o volume que esse líquido vai ocupar na temperatura de 40 graus Celsius, mesmo ele não estando aqui no gráfico, eu substituo aqui e encontro esse valor. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção dos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E até a próxima.